Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. A gente começa o Bastidores do Poder. Boa tarde, Zezé de Lima. Boa tarde, Marcão. E boa tarde, Rose Guglielminetti. Boa tarde, povo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Tem votação em andamento no Senado, na comissão especial. Mas antes, vamos conversar hoje com o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. Ele está presente aqui em nossos estúdios. Muito boa tarde, Paulo Scaff. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Zezé, Rose e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bastidores do Poder. O assunto, quando o senhor chegou aqui nos estúdios, o senhor pareceu um pouco mais otimista. Não tem como a gente não falar de economia, A gente teve alguns dados um pouco mais preocupantes, nesses últimos meses. E tem a questão da indústria, que a indústria está crescendo muito devagar, teve até um recuo. O que está acontecendo na indústria e qual é a expectativa de crescimento para esse ano? Ô Marcos, você sabe que a economia não é uma lancha que você mexe o comando dela, ela vira imediatamente de um lado ou de outro. Ela é um transatlântico. As manobras são mais devagar. Na realidade, as coisas estão melhorando sim. Iniciou uma melhora. Você veja que muita gente pregou que no primeiro trimestre desse ano houve um crescimento negativo. Inicialmente era menos 0,2, depois foi corrigido para menos 0,1. E se falava muito que o segundo trimestre seria negativo também, configurando uma recessão, 2 trimestres seguidos negativos. Não confirmou. Pelo contrário, o segundo trimestre foi positivo em mais 0,4%. É pouco, mas foi positivo, não há recessão. No mês de julho, o IBGE publicou hoje que houve uma queda na produção industrial. Nós temos índices que mostram, pesquisas que mostram que houve aumento de vendas e diminuição de estoques. Então, o que vem primeiro é isso. Quando a venda reage, o estoque diminui, em seguida vem o aumento da produção. Certamente os índices de produção industrial dos meses seguintes, agosto, setembro, vão registrar aumento. Nitidamente, nós estamos sentindo um início de recuperação na economia brasileira, graças a Deus. Temos um grande problema de desemprego. Temos problemas de pessoas desalentadas que já desistiram de buscar emprego. Quando você fala que tem 11 milhões e meio de desempregados, você põe mais outro tanto desalentados e você põe o reflexo, o marido desempregado, a mulher afeta a casa, a mulher, os filhos, enfim. Então são 40 milhões, 50 milhões de pessoas que precisam ter trabalho, autoestima, oportunidade de montar o seu próprio negócio. Então, essa é a prioridade e, para ter emprego, precisa ter crescimento econômico e os sinais são claros de uma retomada. Bom, é consistente, então o senhor acredita, porque o que eu tenho lido é que talvez esse crescimento aí seja um momento. O senhor acredita que é consistente, então, que a gente saiu, não tem perigo dessa recessão técnica, inclusive, que há um mês atrás a gente estava falando sobre isso, senhor? Não tem não, Zezé, não tem. É consistente sim, é início. Alguém pode estar nos ouvindo e falando, puxa, o Scaff está falando que a economia já está indo bem. Não estou falando disso, estou falando que é um início de recuperação verdadeira. Os índices, o segundo trimestre do ano houve recuperação já na construção civil, início de recuperação. A indústria de transformação cresceu 2%, a construção civil 1,9%, a média deu 0,4% de crescimento do segundo trimestre do PIB e nós fugimos daquele fantasma de uma recessão. E o que nós sentimos em vários setores é uma recuperação. Então, eu creio que daqui para o final do ano, nós vamos ter sempre, vamos dizer, de forma crescente, essas notícias mais positivas, começar a aparecer empregos e consolidar isso no próximo ano. O ano vai crescer 1%. Não tem tempo mais de um crescimento significativo. Mas é melhor assim do que se nós estivéssemos indo para baixo. Nós começamos a ir para cima. E o ano que vem, a expectativa é um crescimento acima de 2%. Qual que é o papel do governo nesse crescimento pequeno ainda, em relação a essa volta de um certo aquecimento da economia? Ou se não tem papel do governo, é a própria indústria que está decidindo investir e pagar para ver? Você sabe que quando começou o ano, Rose, começou com muito otimismo, que também não se justificava, porque você tem uma mudança de governo que os problemas estão resolvidos. E, de repente, a economia é expectativa. Então, quando você tem dúvida, insegurança e tal, trava investimento, trava consumo, aí trava a economia.
Naquele tempo, por isso que eu digo, a economia, as manobras são de um transatlântico. Aquilo que nós estamos vivendo hoje foram manobras de 3, 4 meses atrás. O que está acontecendo hoje vai refletir para frente. Então, quando veio aquela expectativa, aprova a Previdência, não aprova, a reforma da Previdência virou a bandeira de salvação nacional. Então, na dúvida, houve aquele travamento todo e tal, e mais os demais problemas que a gente tem de infraestrutura, de outras reformas e tal. No momento que aprovou a reforma da Previdência, no momento que está, como vocês vão comentar, o Marcos anunciou, vão comentar já a votação no Senado, quer dizer, uma coisa que é líquida e certa que será aprovado no Senado, o Senado acompanhou todo o processo na Câmara. A reforma tributária está sendo seriamente discutida, tem vários projetos, há uma busca de convergência para um projeto que atenda da melhor forma possível. Nós tivemos aí a MP da Liberdade Econômica desburocratizando, tivemos o fim da NR12, que era um absurdo, que travava, encarecia de uma forma desnecessária os nossos equipamentos. Então, coisas boas estão acontecendo. E com essas coisas boas, sem dúvida, essa expectativa passa a ser mais positiva. E por essa razão que eu sinto que há um destravamento. Essas coisas são lentas, não é de um dia para o outro, mas um destravamento tanto nos investimentos como no consumo. E aí, tendo consumo e tendo investimento, a economia roda. Natural que quando você tem travamento de consumo e insegurança, quem está desempregado não consome. Quem está empregado com medo de perder o emprego não consome. Aí você não tem consumo. Então, por isso que a confiança na economia é tudo. O senhor falou que coisas boas estão acontecendo, né, na área econômica, e recentemente foi feito um jantar. Eu acho que o senhor foi o anfitrião, se não for, o senhor me corrija, para receber o Eduardo Bolsonaro, que é o nome do presidente para assumir a embaixada dos Estados Unidos. Há uma rejeição muito grande, pesquisa da Datafolha apontou que 70% dos pesquisados rejeitam esse nome, porque a impressão que se tem é que ele só foi indicado porque é filho do presidente. E na matéria que saiu da Folha, o senhor disse que ele está preparado. O senhor apoia essa ida do Eduardo Bolsonaro para a embaixada e por quê? Rose, primeiro eu vejo que o Brasil tem problemas mais graves a serem discutidos do que muitas vezes nós nos perdemos em assuntos como esse. Por quê? Cabe ao presidente da República indicar os nossos embaixadores e cabe ao Senado Federal aprovar o nome dos embaixadores. Uma vez indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, você tem uma questão resolvida. Em relação às relações com os Estados Unidos, existem problemas crônicos. Por exemplo, o problema de bitributação de impostos, o problema de derrubada de obstáculos para nós vendermos mais e comprarmos mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. O PIB dos Estados Unidos é mais do que 20 trilhões de dólares. O do Mercosul todo são 2 trilhões de dólares. Mas o senhor acredita que ele poderia contribuir? É só para completar. Então, esses problemas todos, você tem um embaixador, o Eduardo Bolsonaro, nesse jantar, que eu fui sim um anfitrião, e eu convidei, eu fiquei muito bem impressionado. Ele não é uma pessoa que está desempregada e isso se configurar nepotismo. Ele é um deputado federal que teve 1.900.000 votos, que tem uma estrutura de um deputado federal que a verba não é pouca. Na realidade, ele tem um privilégio do acesso ao presidente da República do Brasil e dos Estados Unidos. O Trump demonstrou inúmeras vezes carinho por ele. Então só o fato de ter acesso já o capacita de ser embaixador Se nós temos a possibilidade de termos um embaixador que puxa um telefone e fala com o presidente do Brasil, puxa um telefone e fala com o presidente dos Estados Unidos, e ele é um rapaz competente, não é bobo não. Eu conheci ele até mais, de uma forma mais próxima nesse jantar. Ele é competente, ele se comunica bem, ele é inteligente, é preparado e é um deputado federal com quase 2 milhões de votos. Eu pergunto o seguinte, esse é o problema do Brasil? Nós temos que resolver o desemprego, nós temos que resolver o desenvolvimento, eu acho que é um dos, né? Se ele resolver o problema da bitributação, destravar os negócios com os Estados Unidos... Você sabe qual é a corrente de comércio dos Estados Unidos e do Brasil? 4 trilhões e meio de dólares. 4 trilhões e meio. Sabe quanto é isso a corrente de comércio, ou seja, as exportações e importações americanas e as exportações e importações brasileiras. Dá 4 trilhões e meio de dólares. A nossa com os Estados Unidos é 60 bilhões de dólares. Se entrar um embaixador lá,
se é filho do presidente ou não for filho do presidente, e aumentar as nossas exportações, gerar empregos no Brasil, resolver o problema da bitributação, obrigado, e está ótimo. Scaff, Olha, o senhor está bolsonarista ou é impressão minha? Não, eu estou brasileirista. E como o senhor avalia o governo Bolsonaro até agora? Tudo aquilo que eu sinto que seja bom para o Brasil, eu defendo. Eu sempre mostrei independência total dos governos. Não teve governo nenhum que eu tenha me curvado a coisas erradas. Quando precisou o momento político de enfrentar impeachment, o prédio da Fiesp estava com a bandeira do Brasil, com o peito aberto, 8 meses antes, no final do ano anterior. Quando precisou, no governo Temer, haver reação contra a ameaça de aumento de impostos, que o Meirelles, que é meu amigo pessoal, era ministro, nós... pato na rua. Quando nesse governo a gente possa ver alguma coisa que não agrade. Agora, uma coisa é fato. O governo começou esse ano. A economia está se recuperando. As medidas estruturais, como essas que nós citamos, previdência, tributária, desburocratização, as coisas estão acontecendo. Eu, sinceramente... A questão do filho do presidente ser o embaixador do Brasil, se ele resolver os problemas que o Brasil precisa resolver com os Estados Unidos, para aumentar o comércio, para destravar os investimentos, para acabar com a bitributação, e isso gera empregos no Brasil e riquezas no Brasil, parabéns. E como o senhor está avaliando o governo Bolsonaro até agora e até que ponto, né, esse jeitão do Bolsonaro de ser, de falar mais do que devia, muitas vezes, até de um jeito estúpido, algumas vezes, como que o senhor avalia o impacto na economia, principalmente também lembrando aquela questão da Amazônia que a gente teve agora recentemente, como o senhor está avaliando? Bom, vamos em duas partes. A avaliação é como nós já comentamos, coisas boas estão acontecendo, como reformas, desburocratização, coisas que estão ajudando, tanto é que a economia já deu sinais de início de recuperação. Quanto ao jeito do Bolsonaro, ele foi eleito pelo povo brasileiro do jeito que ele é. Ele não era um candidato discreto, ele tem uma vida pública como deputado e foi um candidato e o jeito dele é o jeito que o povo brasileiro o elegeu. E se o povo brasileiro o elegeu desse jeito, a gente quer que ele mude o jeito dele. Agora, mas você acha que a investidura do cargo não faz com que uma pessoa tenha que mudar o comportamento? Agora, entre o jeito dele e a gente aceitar alguém que tenha outro jeito, mas permita a corrupção, que ele não permite. Não estamos falando disso, não. Mas eu estou falando disso. Mas não é isso. Mas eu estou falando a minha opção. Vamos dizer, um direito meu. A minha opção. O jeito dele é assim, mas combate a corrupção. Mas ele não combateu. Ele tem um filho que está enroscado lá lá no Rio de Janeiro. Você tem o ministro do Turismo, que foi acusado do Laranjal lá de Minas e que está ainda no governo. Então, tem algumas circunstâncias que estão orbitando ao redor. Procurar, né? Mas aí não dá para dizer que ele está livre Nós temos que olhar o interesse do Brasil, gente. No primeiro ano de governo, a gente querer bombardear o presidente eleito pelo povo brasileiro não é a melhor maneira. Mas não é bombardear. Eu não tenho nenhum compromisso com o Bolsonaro. Mas não é bombardear. Quando a gente traz essas questões, é porque o Bolsonaro ele foi eleito, como o senhor colocou, para combater a corrupção. O filho dele foi envolvido em corrupção. O que aconteceu? O COAF já perdeu a importância de investigação. Há todo um trabalho envolvendo as lideranças de Brasília para poder desarticular a Operação Lava Jato. Então, não é uma coisa que nós estamos bombardeando, são fatos. Mas qual é a articulação que prejudique qualquer apuração de corrupção? Você está se referindo, por exemplo, à lei de abuso de autoridade, por exemplo? Não, estou me referindo ao próprio COAF. Não, mas vamos falar da lei de abuso de autoridade. Mas também. Foi aprovado pelo Congresso, não pelo presidente da República. Sim, e agora para poder o presidente vetar da República, ou não, ele está sendo pressionado para vetar. O presidente da República, cabe a ele vetar ou sancionar, mas a aprovação foi do Congresso Nacional. E alguém pode defender abuso? Qualquer abuso é errado. Qualquer abuso é errado. Abuso de autoridade também é errado. Agora, misturar abuso de autoridade, se você conhecer bem o projeto, você não pode falar que abusar a autoridade significa apurar nada. Você tem um direito como cidadão, ou qualquer cidadão tem seus direitos, de ter Então, na opinião do senhor, houve abuso por parte dos operadores da Lava Jato? Na minha opinião, qualquer abuso é errado. Mas em relação à Lava Jato? Qualquer abuso é errado. A lei de abuso de autoridade
Se está combatendo um abuso, ela não é errada. Você não pode defender abuso. Se você estiver na rua, se um guarda de trânsito abusar a autoridade, te desrespeitar sem motivo, não pode ser. Essa lei, eu estou falando da lei de abuso de autoridade. Não quero mudar de assunto. A lei de abuso de autoridade não tira em momento nenhum o direito da autoridade apurar, investigar, condenar. Agora, Seu Paulo, a gente defender abuso, deixa a Zezé, não. pode perguntar, Zezé. Entendeu? Não, eu não defendo abuso, eu defendo investigação. Todo mundo, Rose, eu que não fica defendo, criticando. Não. Todo mundo que critica essa da lei não conhece. Não, Vem com essa história, misturar a lei de abuso de autoridade com Lava Jato. Não tem nada a ver Lava Jato com a lei de abuso de autoridade. Ninguém tem direito de abusar de autoridade, não, senhor. Não é isso, não tem. Tem direito. Senhor, Agora, mas também a gente tem que defender a investigação. Não, mas Pode ninguém... falar, Zezé. Não, aí você mudou de assunto, Rose, desculpe. Quem não está defendendo a investigação? Quem? Nós estamos discutindo que uma lei que evita abuso de autoridade. Não tem nada a ver com defesa de investigação. Senão você muda a coisa aí, fica parecendo uma coisa que não é verdadeira. Não estou mudando. Não, assim, o meu ponto em relação a essa lei, eu li, é uma lei extremamente subjetiva. E eu concordo com o ministro Sérgio Moro que existem pontos ali que vão inibir a investigação na eventualidade da lei ser aprovada do jeito que é. E será? Porque o presidente vetará, mas o Congresso corrupto derrubará o veto do presidente. Que interessa aos corruptos que estão lá, a lei na forma E o Congresso que aprovou a lei do abuso da autoridade, e o Congresso que apurou... Deixa eu só colocar, o Congresso que aprovou essa lei do abuso, muitos ali foram investigados pela própria Lava Jato por corrupção. Se você acha que a lei tem pontos... Você pode, e cabe ao presidente, vetar esses pontos. Que eu disse, será vetado. Agora, falar que uma lei de abuso de autoridade é errada, errado é abusar de autoridade. Essa Ninguém lei é soberano, é errada. Não. Soberania no tempo da monarquia. Todo mundo está diante da lei, subordinado à lei. Essa lei, da forma que ela está escrita, ela é subjetiva, ela dá margem à interpretação. Eu não concordo com abuso de autoridade de ninguém também. Falamos a mesma coisa. Mas, do jeito que está escrito, ela restringe a investigação. Se for juiz, eu falava, se vira, negado. Se ela precisa ser melhorada e o presidente vetar alguns pontos para melhorá-la, amém. Agora, então, mas o senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou entendendo. Ela será vetada. Ele já disse que será vetada. E o Congresso? E o Congresso já disse, derrubaremos o veto. Não, depende do que ele vetar. O Congresso também... O único ponto que há acordo que não será derrubado é a questão das algemas. Qualquer outro veto, segundo o Congresso Nacional, será derrubado. Então, nós vamos ter que aguentar essa lei. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Uma última pergunta. Vamos esperar para ver. Em relação ao Bolsonaro, o senhor falou que ele combate a corrupção. Hoje a gente tem como ministro o Sérgio Moro, que é uma figura que todo mundo associa ao combate à corrupção, sendo fritada pelo governo Bolsonaro. Como o senhor está vendo essa relação do Bolsonaro com o Sérgio Moro? Olha, o problema do presidente e seus ministros é um problema do presidente e seus ministros. Por exemplo, você fala que está sendo fritado. Eu não sei, eu não convivo lá. Eu não sei se existe essa fritura ou não existe. A população, quem está nos ouvindo, também não sabe disso. Agora, quem escolheu o Moro de ministro foi o Bolsonaro. E a relação deles é a relação deles. Como é que a gente vai saber qual é a relação exatamente deles? Então, na realidade, eu acho que falar que o governo Bolsonaro é um governo que defende corrupção, me perdoe, é um pouco de injustiça nisso. Até porque, até com a relação do Congresso, teve um outro tipo de relação. Acabar aquelas trocas, pelo menos nessa fase inicial, sim. A demonstração foi essa, gente. A gente precisa que o Brasil dê certo, não podemos ver defeito em tudo. Não, mas olha, nem de longe aqui eu sou uma pessoa que acha que quanto pior, melhor, porque eu tenho um partido, não tenho nenhum partido, não votei no Bolsonaro, mas não votei em ninguém. Então, quer dizer, eu sou realmente apartidária. Mas um ponto que me chama a atenção é o seguinte, o senhor não ficaria incomodado se o Sérgio Moro deixasse o governo? Olha, E o Paulo Guedes? Porque veio uma trinca. O governo Bolsonaro, quando ele ganhou credibilidade quando ele apontou para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mostrando que ele não era uma fraude, que ele não havia fraudado as eleições, dizendo que ia combater a corrupção e estava tomando medidas completamente diferentes. E quando ele nomeia o outro superministro, Paulo Guedes.
Ô Zezé, nossas visões são um pouquinho diferentes. Ele ganhou a credibilidade dele foi dada pelo povo brasileiro nas urnas. A Constituição brasileira, no seu artigo 1º, diz: o poder emana do povo e deve ser exercido em nome dele. Quando ele foi eleito presidente da República, ele foi eleito presidente da República. Coube a ele escolher seus ministros, cabe a ele manter os seus ministros. Eu nunca indiquei ministros. Então, agora, a gente não pode tirar o valor do presidente eleito pelo povo brasileiro e falarmos que a sustentação do Brasil seja a pessoa A, B, C, o SCAF, o Marcos, a Rose. Não, eu penso assim, existe um presidente eleito, um vice-presidente eleito, existe um governo. O Brasil é maior que qualquer brasileiro. Temos problemas no Brasil que estão sendo conduzidos, reformas estruturais, uma nova relação com a classe política. Até isso serviu para o Congresso brilhar mais, ser mais reformista. Houve uma renovação de 50% no Congresso. Nós temos que dar um voto de confiança ao Congresso também. Então não tem jeito. Se a gente continuar com raiva de tudo que é governo, políticos, que dá raiva de vez em quando. Dá, eu sei. Eu também sinto. Mas não vai construir o Brasil que a gente precisa. Nós precisamos voltar a crescer, precisamos gerar emprego, precisamos gerar riquezas no Brasil, investimentos, infraestrutura. Olha, está me lembrando, quando acabou a Segunda Guerra, o Churchill, que foi um herói da Segunda Guerra, foi candidato e perdeu a eleição. Por quê? Porque o povo brasileiro, o povo inglês, queria uma reconstrução, queria paz, queria emprego, não queria mais guerra. Então, nós temos que passar essa fase, nós temos que olhar para frente e falar, vamos reconstruir, vamos promover as reformas. Mas é isso que eu prego. Mas, o Scarf, é um presidente... o senhor fala de ter paz, mas o presidente, ele que está polarizando. Ele está toda hora com o isqueiro. O tempo todo. Ou o senhor lê um outro Brasil, ou nós lemos um outro Brasil. O Brasil então, porque assim, é o que eu tenho visto. Eu Brasil não vejo, que eu leio, porque assim, são coisas muito Brasil diferentes. Que eu leio, que... ou o presidente que o senhor está falando é um outro presidente que não é o Jair Bolsonaro. O Brasil que eu leio é assim, o que o presidente falou ou deixou de falar é menos importante do que fazer as coisas que o Brasil precisa e com seriedade. Okay. Isso que eu leio. E o presidente, o jeito dele é o jeito que ele foi eleito. Então é o seguinte, se você me perguntar, se dependesse de você aconselharia o presidente a falar um pouco menos? Aconselharia. É lógico, é natural. Agora, a gente falar que o problema maior do Brasil é esse, olha, a verdade é o seguinte, desde que a gente tenha a retomada do crescimento, tenha emprego, tenha reformas, tenha seriedade no governo, tenha, vamos dizer, um novo Brasil, aquele Brasil que a gente sonha, e o presidente fale mais do que devia, de vez em quando fale alguma coisa que não deveria falar, sinceramente, esse não é o ponto principal. O ponto principal, para mim, são as questões que precisam ser feitas para que o Brasil retome o crescimento, o sucesso, a seriedade, isso que a gente sonha, as reformas, essas coisas estão acontecendo. Eu queria agradecer a presença do Paulo Scarf, presidente da Fiesp. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. E olha, quero dizer o seguinte, não tenho vínculo com o governo, nem com a questão partidária, eu apenas estou manifestando aqui aquilo que eu sinto que seja melhor para o Brasil nesse momento. Primeiro ano do governo, a gente querer derrubar o governo não adianta, não vai ser o melhor para o governo. Mas ele está se derrubando, ele não prega paz.